obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança. Quero te pedir que o Senhor possa trazer aqueles que ainda não chegaram aqui, Pai. E eu venho te agradecer, Pai, pelo Senhor que Tu és, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. Nós vemos a Tua ação, Pai, em nosso meio. E por isso que estamos aqui, Deus, para prestar um culto somente ao Senhor. Um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Receba, se há algo, Pai, que está atrapalhando a nossa comunhão contigo, que o Senhor possa tirar isso de nós, Deus, e que nós possamos entregar cada vez mais as nossas vidas em sacrifício no Teu altar, Deus, dia após dia, e que nós possamos, Pai, Te adorar com as nossas vidas, e esteja recebendo todo esse louvor, toda essa adoração, esteja falando conosco também através da Tua palavra que será ministrada, que nós possamos sair daqui, Pai, transformados e edificados pela Tua palavra. Obrigado por tudo. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé, vamos louvar e adorar o Senhor. Vamos exaltar o Teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o Seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Deus santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, louva o Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, sempre exaltado o Seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Céus glorifiquem Teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Senhor, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Céus glorifiquem Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, cante. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Vamos declarar Ele ao Senhor. Ele é o Senhor. Terra e céus glorifiquem Seu santo
exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Louvado seja Deus. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração essa igreja, é de coração que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor,
recebe o meu louvor, é de coração. Amém, louvado seja Deus. Queridos, boa noite. Podemos assentar. Até com o tema desta música que nós acabamos de louvar, nós temos hoje um testemunho de uma ação de graça a qual Deus fez pela vida do nosso irmão Carlos. E mostra mais uma vez que Deus ouve a oração da sua igreja. Amém? Vamos ouvir o testemunho que nosso irmão tem para dizer nessa noite. Graça e paz, igreja. Muita responsabilidade estar aqui em cima. Em Salmo 136 diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom para nós o tempo todo. Basta a gente começar a dar ouvidos e prestar um pouquinho mais de atenção, porque eu vejo na minha vida e na minha família a suficiência de tudo que eu preciso, que é Jesus na minha vida. E eu vim de outra cidade, passamos alguns momentos difíceis. A minha esposa é enfermeira, é uma profissão muito difícil. Eu acho que quem é marido de esposa deve conhecer muito bem de enfermeira. E a gente vem clamando ao Senhor desde o ano passado por uma instituição que ela almejava muito trabalhar. Mas esse período Deus veio abrindo portas de outras instituições, mas não aquela. Mas o meu testemunho para vocês é que não desista, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir no tempo dEle. E que o tempo do Senhor nos ensina um amadurecimento, nos ensina um crescimento. O tempo do Senhor nos ensina a dependência dEle. E Ele vai nos ensinar quão grande e maravilhoso Ele é, porque no momento certo, é Ele que vai prover na nossa vida. Por isso que Deus dá o tempo necessário, para que nós possamos reconhecer que veio dEle, e que Ele abençoa os seus filhos. E segunda-feira ela já começa nessa nova instituição, para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos exaltar e glorificar ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Talvez você possa estar esperando uma resposta de Deus, e ela ainda não veio. Talvez uma cura, talvez uma porta de emprego, mas eu sou testemunha viva, aqui, em nome do Senhor Jesus, para te dizer que Ele vai cumprir aquilo que você precisa e necessita na sua vida. Tenha fé, Deus vai agir por você. Amém. Se coloque em pé, igreja, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer por este momento a qual nós estamos na presença dEle. Agradecer por esse milagre a qual aconteceu na família do Carlos, da Carol. E tendo a certeza que Deus Ele age de uma forma sobrenatural, até mesmo maior do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Como nós acabamos de cantar, muitas vezes a gratidão nossa é tão grande que não se resume em palavras, mas que nós possamos ser gratos ao Senhor por todas as vezes, todas as bênçãos recebidas e até mesmo por todas as provações. Como Tiago diz no capítulo 1, as provações produzem em nós perseverança. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos na Tua presença mais uma vez, ó Deus, sendo gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, eu te peço nesta noite que vai ao encontro de cada coração, de cada vida, porque o Senhor é aquele que conhece a necessidade da Tua igreja. O Senhor é aquele que conhece a nossa vida mesmo antes de pedirmos alguma coisa. O Senhor é aquele que contempla as nossas limitações. O Senhor é aquele que contempla as nossas frustrações. E eu te peço neste momento, ó Deus, que venha ser com a Tua igreja. Fortalece aquele que está esvaído as forças. Desperta aquele que está num sono profundo. E que cada vez mais nós possamos servir ao Senhor com alegria.
Se nós estamos nessa noite na tua casa, foi porque o Senhor permitiu, foi porque a tua misericórdia nos alcançou. E como nós possamos dizer nesta noite, como o povo de Israel disse quando acabara de construir o templo de Salomão, que o Senhor é bom e que o teu amor dura para sempre. Que nós possamos louvar ao Senhor por todas as vezes que nossa oração é respondida, e também que possamos louvar ao Senhor por todas as vezes em que passamos por um tempo de amadurecimento e de aprendizado. Senhor, eu te peço nesta noite, receba o louvor da tua igreja, receba o nosso louvor como gesto de gratidão a ti, porque muitas vezes as palavras não podem demonstrar o nosso gesto de gratidão ao Senhor, mas seremos eternamente gratos pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gratos pela obra salvífica, redentora do nosso Senhor Jesus, que hoje nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu sou grato ao Senhor por cada vida que entrou neste lugar, sou grato ao Senhor pelas provações, pelas lutas a qual nós passamos dia a dia, porque elas produzem em nós perseverança, e ela nos mostra que somos dependentes do Senhor. E eu te peço mais uma vez, ó Pai, que visite a cada lar, traga comunhão entre este casal, traga a paz, a alegria dentro desta família, esta vida que nos vê agora pela internet, que o Senhor alcance agora, Senhor, este lar que tem frustrações, que tem mágoa, que tem uma vida totalmente destruída por uma situação ou outra, mas que o Senhor possa restaurar, que o Senhor venha restituir, ó Deus, deste lar, esta família, e que possamos ver aqui nesta casa testemunhos a qual glorifica o teu santo nome. E eu te peço mais uma vez, Senhor, permanece com a tua igreja, permanece com os teus filhos, Senhor, que o Senhor venha à frente de todas as nossas decisões, que o Senhor possa estar na frente, ó Deus, desde o nosso levantar ao nosso deitar, e que possamos nos alegrar a cada dia mais na tua presença. Te pedimos neste momento, ó Deus, pelas famílias, ao qual passaram, Deus, por momentos difíceis na tragédia que ocorreu na cidade de Suzano. Pai, isso prova que nós dependemos do Senhor, e muitos de nós estamos distanciando do Senhor. Senhor, que faça a tua igreja voltar aos olhos aos teus, ó Deus, e que possamos buscar o Senhor dia a dia, e que possamos ter a disciplina na oração, que possamos ter a disciplina de uma vida voltada ao teu reino, ó Pai. Eu te peço mais uma vez, sê conosco, sê com cada família, sê com cada criança, sê com cada adolescente, sê com cada pai, sê com cada mãe, ó Deus, guardando e livrando de todo o mal. É que nós te pedimos em nome de Jesus, e obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Se coloque em pé novamente, vamos louvar e adorar o nosso Deus. Essa música que diz que Jesus é a nossa salvação, você crê nisso? Amém, querido? E tudo que falamos aqui, que nós podemos confiar somente nele, e saber que ele um dia vai voltar para nos buscar, amém? Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, vem Jesus, Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus por isso, amém? Podeis assentar. Enquanto estivermos tocando a melodia dessa música, esse é o momento que você que veio preparado para consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, você poderá consagrar ao Senhor nesse momento. Você pode perguntar com o diabo.
Graça e paz, amém. As crianças vão sair para o tempo de culto, mas nós tivemos um contratempo com a pessoa que ia ficar com as crianças mais velhas. Então hoje vão sair as crianças até 5 anos, tá bom? E aí pedimos a compreensão dos maiores, mas vão ficar aqui conosco nessa noite. Obrigado. Irmãos, nós acabamos de cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Acabamos de falar sobre a nossa confiança de que um dia Ele voltará para nos buscar. E aí fica uma pergunta: o que nós vamos fazer enquanto Jesus não vem? O que nós precisamos fazer como igreja enquanto estamos nesse mundo, nessa terra, aguardando ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu gostaria de conversar com os irmãos então nessa noite, dentro ainda da nossa temática de falar sobre uma igreja radical, de falar sobre uma igreja radicalmente relevante, uma igreja que realmente possa marcar o seu tempo, a sua época, fazer a diferença onde ela está. Vamos ler Atos 2, de 41 a 47, é o texto que temos lido, Atos 2, de 41 a 47, e depois vamos ler Mateus 5, de 14 a 16. O texto vai ser projetado ali, Atos 2, 41 a 47. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E nos chama a atenção essa expressão, desfrutando a simpatia de todo o povo. Agora volte um pouquinho, algumas páginas da sua Bíblia, até Mateus 5, e vamos ler um texto bem conhecido, de 14 a 16. Todos acharam? Vai ser projetado ali se você tiver alguma dificuldade. Mateus 5, de 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém? Quando nós pensamos sobre essa palavra relevante, ela vem do latim relevare, que significa realçar, levantar. É de onde vem a palavra relevo. Quando nós pensamos no relevo, pensamos numa montanha, em algo que realmente chama a atenção, algo que de longe nós conseguimos enxergar. Quando nós pensamos em relevante, estamos pensando em algo significativo, algo importante, algo que faz diferença no seu contexto. Eu não sei se os irmãos sabem, mas no Brasil atualmente existem cerca de 200.000 leis. Sabiam disso? E aí, mesmo eu que fiz direito, está ali a Rafa que está fazendo direito, gente, 200.000 leis é muito para qualquer pessoa. Quando nós pensamos em toda a atividade legislativa do nosso país, nós percebemos muito bem, de uma forma muito clara, que se por um lado os nossos legisladores deixam de fazer o que deviam, por outro lado têm feito coisas que não são nem um pouco relevantes. E aí eu selecionei aqui só para ilustrar algumas leis que existem no Brasil. Por exemplo, ou melhor, projetos de lei. Eu não sei se você gosta de andar de bicicleta,
mas existe um projeto de lei que foi apresentado há um tempo atrás, querendo obrigar o ciclista a emplacar sua bicicleta e pagar licenciamento. E aí já não dá nem mais para andar de bicicleta para economizar, que vai ter que emplacar e pagar licenciamento. Existe um projeto de lei também que pretende isentar de impostos de importação, COFINS e ICMS todos os artigos voltados para a prática de golfe. Olha que beleza, quantos aqui jogam golfe? Extremamente relevante para a população brasileira, eu acredito nisso. Tem um outro projeto de lei que visa o seguinte: proibir o uso de nome próprio em animais de estimação. Não vou entrar no mérito se é bom ou não dar um nome próprio para um animal de estimação, mas alguém perder tempo para uma lei para proibir isso, aí é demais. Só mais duas aqui. Um camarada, um vereador, propôs a mudança da música Atirei o Pau no Gato para Não Atire o Pau no Gato, porque um dia ele viu crianças cantando essa música e jogando pedra num gatinho. E o quinto e último exemplo: existe um projeto de lei que proíbe a marca da besta em humanos, e então a gente vai decretar que está proibido ter a marca da besta em humanos. E aí eu não sei como ele vai fazer quando chegar esse tempo, ele vai brigar com a besta, né? Para saber quem tem a razão aqui. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos, é que quando nós pensamos em questões relevantes, ou em ser relevante para esse mundo, nós precisamos realmente analisar se a forma como estamos vivendo, se aquilo que nós estamos fazendo, tem realmente causado um impacto positivo na vida das pessoas. Ou se nós estamos nos dedicando, nos esforçando, sendo sinceros muitas vezes, buscando, trabalhando, mas sem sermos relevantes naquilo que estamos fazendo. Quando nós pensamos sobre relevância, eu queria dizer para vocês que a relevância é medida pelo resultado daquilo. Vamos avançar um pouquinho. A relevância é medida pelo resultado. E que para que algo seja relevante, ou seja, para que nós alcancemos um resultado significativo, importante, nós precisamos de um agente relevante, uma ação relevante, um objetivo relevante e um contexto relevante. Se nós, na nossa ação, faltarmos em um desses aspectos, o nosso resultado não será relevante. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho com os irmãos sobre isso. Quando nós lemos Mateus 5, de 14 a 16, ele começa com uma das afirmações bíblicas mais enfáticas sobre relevância: vocês são a luz do mundo. É uma expressão bíblica, é uma frase assertiva, que fala sobre a relevância da igreja, que fala sobre a relevância de cada um de nós no mundo. Vocês são a luz do mundo. Queridos, quando nós pensamos em relevância, é difícil imaginar algo mais relevante do que a luz. É difícil imaginar algo que impacte mais a vida, impacte mais as relações, o nosso cotidiano, do que a luz. Ao final de contas, nós sabemos que é muito ruim ficar no escuro. É terrível ficar no escuro. E a luz é um símbolo religioso universal. Em várias religiões do mundo nós encontramos a referência sobre a luz, e dentro do conceito bíblico, luz indica a natureza, a presença e a influência de Deus. Repito, no contexto bíblico, a luz indica a natureza, a presença e a influência de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele afirmou ser a luz do mundo. Quando nós encontramos, por exemplo, em 1 João 1,5, nós encontramos o seguinte sobre a natureza de Deus: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos: Deus é luz e nele não há escuridão alguma. A luz é uma referência sobre a natureza de Deus. Deus é luz. A luz também, como eu disse, é uma referência sobre a presença de Deus. Em Mateus 4,12, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz.
e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. E a luz também indica a influência de Deus. João 1,4: aquele que a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Como eu disse, o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 8,12, disse o seguinte: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Quando nós pensamos então sobre luz, nós precisamos entender que é uma referência direta à natureza, presença e influência de Deus no mundo. E no texto de Mateus 5, 14 a 16, nós temos que, por uma consequência natural, ou por uma derivação natural, os discípulos também são chamados de luz do mundo. Conseguem perceber então que, da mesma forma que Jesus Cristo, ao afirmar ser a luz do mundo, ao referir a si mesmo sobre a luz do mundo, ele estava falando sobre a sua natureza, sua presença e sua influência. E agora, quando ele afirma então para a multidão que nós somos a luz do mundo, Jesus estava falando sobre a nossa natureza, a nossa presença e a nossa influência no mundo. Não foi uma afirmação simples, não foi uma afirmação sem sentido. O que Jesus estava querendo dizer para nós é que, da mesma forma que Ele é a luz do mundo, nós também, por derivação, somos a luz do mundo. Da mesma forma que Jesus apresentou a sua natureza, esteve presente e influenciou o mundo, nós, como luz do mundo, temos uma natureza, estamos presentes no mundo e precisamos influenciar o mundo de alguma forma. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: existe algo mais relevante do que a luz? Você alguma vez se considerou a luz do mundo? Você alguma vez percebeu a responsabilidade de ser chamado de luz do mundo, assim como Jesus se chamou de luz do mundo? Queridos, existem muitas afirmações feitas por Jesus Cristo. Existem muitos momentos na Bíblia em que Jesus traz afirmações que trazem grandes implicações para a nossa vida. Mas talvez essa afirmação de Jesus, vocês são a luz do mundo, seja uma das afirmações mais impactantes e que deve mexer mais com a nossa vida do que qualquer outra. Em um mundo em trevas, não há nada mais relevante que a luz. O Silas orou aqui há pouco tempo sobre as vítimas daquele massacre em Suzano. Se nós buscarmos também numa história recente, vamos ver um ataque na Nova Zelândia, tantas outras desgraças acontecendo pelo mundo. E aí a pergunta que nós devemos nos fazer: onde está a luz do mundo? Onde está aquele povo, aquelas pessoas que foram chamadas por Jesus Cristo para serem a luz do mundo, assim como Ele é a luz do mundo? Queridos, nós precisamos entender que o chamado de Jesus Cristo, ou o chamado que Jesus nos deu para sermos a luz do mundo, ele não dá para ser exercido mais ou menos, de uma forma capenga, pela metade. Ele precisa ser exercido de uma forma completa e radical. Você não consegue, é claro, se você tiver um dispositivo, você pode fazer isso, mas de modo geral você não consegue acender uma luz pela metade. Você não consegue simplesmente acender a luz e pensar que ela não vai iluminar todo o ambiente. Um dos objetivos da luz é afastar por completamente ou por completo as trevas. E aí, se você está refletindo sobre isso, se você quer aceitar ou não o desafio de ser luz do mundo, eu queria, antes que você desse essa resposta, apresentar para vocês duas sérias implicações sobre ser a luz do mundo. A primeira implicação: ser a luz do mundo é algo radical, porque a luz atrai o que está nas trevas. A luz atrai o que está nas trevas. Acenda uma luz na sua casa e deixe a janela aberta, e daqui a pouco sua casa vai estar cheia de insetos. Não é assim que acontece?
Acende uma luz, daqui a pouco aparece besouro, mariposa e por aí vai. O que nós precisamos entender é que quando a luz está acesa, quando a luz se apresenta num determinado lugar, aqueles que estão em trevas são atraídos para a luz. A luz puxa o que está nas trevas, é interessante isso. Ser luz do mundo significa receber, acolher, cuidar e restaurar a vida daqueles que sofrem por causa da influência da luz. Então, ser luz do mundo significa atrair o que está nas trevas. Quando nós pensamos ainda sobre essa relação de escuridão e trevas, quando nós passamos muito tempo no ambiente sem qualquer tipo de iluminação, e saímos onde está muito claro, os nossos olhos sentem a diferença e demoram para um tempo para adaptação. Não é assim que acontece? Se uma pessoa fica então dias no escuro, quando ele sai, ele precisa de um tempo para adaptação. Nós precisamos entender, queridos, que existem muitas pessoas que estão vivendo sob a influência das trevas e que, quando são atraídas para a luz, precisam de um tempo de adaptação. Isso nos leva a pensar que a igreja tem que ter paciência, amor e tem que ser companheira daquelas pessoas que estão saindo das trevas para a luz. Não dá para querer, não dá para imaginar que aquela pessoa que está sendo atraída para a luz, que está saindo das trevas para a luz, ela consiga enxergar tudo de uma forma clara, instantaneamente. Eu gostaria de dizer para você nessa noite que muitas vezes nós investimos a nossa vida em pessoas que estão sob a influência das trevas e ficamos imaginando que as coisas vão ser automáticas para elas, assim como são para nós. As pessoas que saem das trevas e vão para a luz precisam de um tempo de adaptação para que possam enxergar tudo claramente. Então, a primeira implicação, a luz atrai aquilo que está nas trevas. A segunda implicação, antes de você decidir ser a luz do mundo, ser a luz do mundo é algo radical, porque a luz combate as trevas. A luz combate as trevas. Não existe conciliação entre luz e trevas. Não existe um ambiente em que exista luz e exista trevas. Onde a luz chega, as trevas vão embora. Queridos, há alguns dias alguém mandou um vídeo bem interessante falando sobre isso. E há algo para pensar sobre isso. A intensidade das trevas, ela é medida por causa da ausência de luz. Já repararam isso? A referência é a quantidade ou intensidade da luz. Quanto mais luz tiver, menos escuro será o ambiente. Quanto menos luz tiver, mais escuro será o ambiente. A luz combate as trevas. Ser luz do mundo significa apontar o pecado, o erro, a impureza, a maldade. Significa declarar guerra às trevas e afastar a sua influência sobre o mundo. Então eu quero dizer para você nessa noite que pensa em ser a luz do mundo, que talvez você precise fazer mudanças muito significativas na sua vida. Porque se nós queremos ser a luz do mundo, não podemos permitir nenhum traço de trevas na nossa vida. Precisamos ter uma vida plenamente coerente com a luz do mundo, que é Jesus Cristo, em natureza, em presença e em influência. E aí eu quero perguntar para você, a sua natureza como luz do mundo tem sido semelhante à natureza de Jesus Cristo? A sua presença como luz do mundo tem sido semelhante à presença de Jesus? A sua influência como luz do mundo tem sido semelhante à influência de Jesus? Eu já falei algumas vezes aqui, queridos, mas uma das grandes razões das nossas derrotas espirituais, ou a grande razão das nossas derrotas espirituais, de cedermos ao pecado e às tentações, não tem a ver com o poder do diabo sobre a nossa vida, mas tem a ver com a nossa falta de dependência do poder de Deus na nossa vida. Porque onde há luz não há trevas. E se estamos sendo invadidos pelas trevas, é porque a luz de Jesus e a nossa luz não estão brilhando na nossa vida como deveriam estar.
Dito isso, eu quero dizer para você o seguinte: nós já falamos que para que haja relevância, ou seja, para que haja um resultado significativo, importante, nós precisamos ter um agente relevante, precisamos ter uma ação relevante, precisamos ter um objetivo relevante e um contexto relevante. Precisamos ter esses 4 elementos. E para entender então o que é uma igreja relevante, o que é uma vida relevante, eu gostaria de trabalhar com vocês agora um pouquinho melhor sobre o texto de Mateus, mas eu queria fazer um raciocínio inverso. Começar do final desse trecho de Mateus 5, de 14 a 16, para chegarmos até o início. Quando nós pensamos sobre uma igreja relevante é aquela que tem como resultado, percebam isso, uma igreja relevante é aquela que tem como resultado o louvor da glória de Deus. Eu vou ler o texto novamente de Mateus 5, 14 a 16. Observem. Vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. O resultado de uma igreja relevante é o louvor da glória de Deus. O resultado de uma vida relevante é o louvor da glória de Deus. O texto é muito claro ao mostrar qual é o objetivo da igreja: que todos louvem a glória de Deus, queridos. Quando nós pensamos sobre isso, já tenho falado sobre isso, o foco da igreja é a glória de Deus. Queridos, o foco da igreja, o objetivo da igreja, o resultado final da igreja, não é ela ser mais conhecida, crescer numericamente, ter mais pastores, ter quantidade de ministérios, distribuir mais cestas básicas, ampliar sua capacidade no culto, aumentar seu patrimônio e o saldo na conta bancária. Uma igreja relevante não é aquela que se torna mais conhecida, mas é aquela que torna o nome de Deus mais conhecido. Uma igreja relevante não é aquela que aumenta os números do seus membros, mas é aquela que aumenta a população no céu. Uma igreja relevante não é aquela que aumenta o seu patrimônio, mas é aquela que contribui para o crescimento do reino de Deus. Porque o resultado final é a glória de Deus. Tudo isso está a serviço do objetivo, mas não é o objetivo da igreja. E quando nós perdemos esse foco, quando nós pensamos diferente, a igreja pode alcançar todos esses objetivos que eu falei, mas ela não é uma igreja relevante para Deus. Observem isso. A igreja pode alcançar todos esses objetivos que eu falei, mas se ela não promover o objetivo principal, que é a glória de Deus, a igreja pode ser tudo menos relevante para Deus. E a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês nessa noite: para quem a igreja precisa ser relevante? Para quem a igreja precisa ser relevante? Para Deus. A igreja precisa ser relevante para Deus, porque a igreja existe para a glória dele. A igreja existe para compartilhar o amor dele. A igreja existe para proclamar o nome dele. Então a igreja precisa ser relevante para Deus. É por isso, queridos, que nós encontramos igrejas pequenas e igrejas carentes, mas que levam pessoas a louvarem a glória de Deus, e são muito mais relevantes do que igrejas ricas, igrejas abastadas, que não levam as pessoas a glorificarem a Deus. Percebam isso. O resultado da nossa vida como igreja deve ser a glória de Deus. Nós precisamos ser relevantes para Deus. E aí isso responde uma pergunta inicial:
Voltando aqui ainda, e agora eu gostaria de falar sobre o objetivo relevante, nós encontramos no texto uma seguinte afirmação, indo também de novo de baixo para cima. E o texto fala assim no verso 16: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Já vimos aqui que a igreja precisa ser relevante para Deus. E agora, qual é o objetivo dessa igreja? Qual deve ser então o foco dessa igreja? Brilhar as boas obras. A igreja precisa brilhar as suas obras, precisa refletir a natureza, a presença e a influência de Jesus, com justiça, amor, paz, alegria e bondade. Queridos, a igreja é o espelho pelo qual as pessoas enxergam Jesus Cristo. A igreja é o espelho pelo qual pelo qual o mundo enxerga Jesus Cristo. A igreja revela Jesus e não a ela mesma. A igreja objetiva que as pessoas se aproximem de Jesus e não dela mesma. Quando nós pensamos sobre igreja, é muito comum nós escutarmos pessoas decepcionadas com a igreja, encontrarmos pessoas frustradas com a igreja. E aí nós temos um hábito, e eu também já fiz isso, de falar para as pessoas o seguinte: vocês não devem olhar para as pessoas, mas para Jesus. Não é isso que nós falamos? Você não deve olhar para as pessoas, mas deve olhar para Jesus. Queridos, a pergunta é: quem reflete Jesus no mundo? Quem que mostra Jesus no mundo? Quem agora, com Jesus na glória, é a luz do mundo? Não é a igreja? E se nós refletimos quem Jesus Cristo é, como se fosse um espelho, quando as pessoas se frustram com a igreja, quando as pessoas se magoam com a igreja, quando as pessoas desistem da igreja, de quem elas vão acabar desistindo? De Jesus, da vida cristã. Embora seja uma verdade que as pessoas devem olhar para Jesus Cristo, essa verdade não pode tirar a nossa responsabilidade como luz de Jesus no mundo. E é a pergunta que gostaria de fazer para você nesse momento: será que nós temos brilhado as nossas boas obras no mundo, de tal forma que as pessoas glorifiquem realmente a Deus? Será que as nossas obras têm brilhado? Ou mais, será que as nossas obras podem ser escancaradas para as pessoas? Será que aquilo que nós temos feito pode ser revelado para todo mundo? Nós somos a luz do mundo. Para que sejamos relevantes, precisamos ter um objetivo relevante, que é brilhar as boas obras. Para que tenhamos ainda o resultado relevante, precisamos ter um contexto relevante. E o texto nos diz então qual é o contexto dessa relevância. E diz assim: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem a Deus. Queridos, o contexto da relevância é para aquelas pessoas que estão à nossa volta precisando de luz. O contexto no qual a igreja precisa ser relevante é no mundo que está em trevas. A igreja precisa ser relevante para Deus no mundo. A igreja não precisa ser relevante para Deus na igreja. A igreja precisa ser relevante para Deus no mundo, fora desse ambiente. Não é possível falar sobre uma igreja relevante se ela pensar apenas nos seus interesses e necessidades. O que recebemos de Deus é para investir no mundo, para alcançar as pessoas que estão perdidas no mundo. É no mundo em trevas que as nossas boas obras devem brilhar. Eu tenho certeza que esse meu tio não vai ficar triste se eu falar isso agora, que isso já tem muito tempo. Mas eu morava em Niterói, ele morava no Rio de Janeiro, eu estudava. E um dia ele chegou para mim e falou assim: sobrinho,
eu não te chamo para ir lá me visitar, porque nós acabamos de comprar um sofá novo e a minha esposa não quer que ninguém suje o sofá. Aquilo eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado e chateado com aquilo, porque eu pensei, gente, será que eu já velho vou ficar sujando o sofá? Não é isso. Mas a ideia é que aquilo foi usado como desculpa para não receber ninguém na sua casa. Queridos, vamos pensar muito bem na nossa vida pessoal e na nossa vida como igreja. Quantas vezes, por exemplo, nós somos tentados a pensar que nós não podemos chamar alguém para ir na nossa casa, não podemos abrir de repente a nossa casa para um pequeno grupo, porque senão as pessoas vão sujar o nosso sofá. Quantas vezes, por exemplo, nós já pensamos na situação de repente, termos muitas crianças aqui no culto, e seria ruim porque as crianças vão sujar essas cadeiras. É claro que nós precisamos tomar cuidado e zelar por aquilo que Deus nos deu. Agora a pergunta que nós precisamos nos fazer: será que uma criança é menos importante do que uma cadeira que custa R$150? Será que uma vida é menos importante do que o sofá novo que eu comprei? Percebo então como muitas vezes nós afirmamos que somos a luz do mundo, e nós sabemos que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, mas nós muitas vezes estamos pensando nas nossas necessidades e interesses, e não nas necessidades e interesses das pessoas. E aí, queridos, precisamos avaliar isso. Quantas vezes nós pensamos em algo para fazer e ficamos pensando o seguinte: mas vai gastar muito para fazer isso. E daí? A igreja não tem os recursos, não é chamado por Deus para alcançar as pessoas? Onde então ela deve investir os recursos dela? Para alcançar as pessoas de fora. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí a pergunta que eu quero fazer: quem será que precisa da luz? Os sãos ou os enfermos? Os fortes ou os fracos? Os salvos ou os perdidos? Jesus mesmo disse que os sãos não precisam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Queridos, essa precisa ser a visão da igreja. Em terceiro lugar, uma ação relevante. E aí, avançando no texto, agora o verso 15. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Qual é a ação relevante da igreja? Colocar a luz sobre o pedestal. Isso significa iluminar o maior número de pessoas. Pense nisso. Não faz sentido receber a luz de Jesus e guardá-la debaixo de um cesto. Para que serve a luz debaixo de um cesto? Para que serve uma vela quando a casa está escura dentro de uma gaveta? Para nada. Nós não podemos guardar a luz de Jesus para nós mesmos. E quantas vezes nós achamos que é tão bom, que é tão gostoso, que é tão agradável, que queremos guardar para nós mesmos. Eu fiz parte de uma igreja, não é essa, há muito tempo atrás, e eu lembro que nós estávamos começando a pensar na possibilidade de ter pequenos grupos na igreja. E aí os líderes foram convocados, foram chamados, e aí foi apresentada então a visão de multiplicação, de ganhar pessoas para Cristo. E aí um casal líder da igreja disse o seguinte para o pastor que estava apresentando aquela ideia para a igreja. Esse casal disse o seguinte: para que ganhar mais gente? Está tão bom com quem a gente já tem aqui. Para que ganhar mais gente? Está tão bom com quem a gente já tem aqui. Queridos, a luz de Jesus é para ser colocada no lugar mais alto possível, para que ela ilumine o maior número de pessoas. A luz de Jesus não acaba quando nós compartilhamos com os outros. Observem isso. A luz de Jesus não acaba quando compartilhamos com os outros. Ao contrário, quanto mais alto brilharmos a luz,
mais importância e valor nós teremos para Deus. Observem isso. Quanto mais brilharmos a luz, mais importância e valor teremos para Deus. Você que já foi alcançado pela luz de Jesus Cristo, você precisa brilhar essa luz da forma mais intensa e no lugar mais alto possível na sua vida. Não esconda a luz de Jesus debaixo de um cesto. Não faça isso. E aí, já caminhando para o encerramento, o verso 14: vocês são o sal da terra, ou melhor, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. E qual é a pessoa relevante aqui no texto então? A cidade sobre o monte. A cidade sobre o monte. Dizem os historiadores, né, e a afirmação aqui é que é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Os pesquisadores dizem que as cidades antigas, com frequência, elas eram construídas com uma pedra calcária branca. E essas pedras, então, essas construções durante o dia brilhavam muito, de forma que era impossível, então, esconder essa cidade durante o dia. À noite, então, com as luzes acesas, mesmo com as fracas luzes ou as fracas lâmpadas de óleo, revelavam a presença daquela cidade. Queridos, a identidade daqueles que são luz do mundo por influência de Jesus Cristo deve ficar evidente no mundo. Nós não podemos ter vergonha de nos identificar e de sermos identificados pelas pessoas como luz do mundo. Não dá para viver na omissão, não dá para esconder a nossa identidade, não podemos ter vergonha, não podemos ter medo de fazer isso. Na escola, na faculdade, no trabalho, nós precisamos respeitar os ambientes e entender o momento certo para cada coisa, mas em nome de Jesus Cristo, não se omita com relação à sua identidade em Jesus Cristo. Não tente esconder essa cidade edificada sobre um monte, porque ao invés de se esconder, ela deve servir de referência para as pessoas. E já estou concluindo. Precisamos ser pessoas relevantes, uma cidade sobre o monte, com ações relevantes, colocando a luz de Jesus no mais alto lugar possível, com objetivos relevantes, brilhar as nossas boas obras entre os homens, em contextos relevantes no mundo, para que tenhamos um resultado relevante, a glória de Deus. O texto fala sobre relevância, sobre um resultado relevante no final, que é a glória de Deus. Mas é necessário que apresentemos diante de Deus esses 4 elementos. Não adianta sermos pessoas relevantes sem ações relevantes. Não adianta sermos pessoas relevantes com ações relevantes sem os objetivos relevantes. Eu gostaria que nesse momento você refletisse sobre a sua vida. Você tem encarado essa verdade de ser a luz do mundo? Você tem refletido quem Jesus é no mundo? Ou você tem pego essa luz que já brilhou na sua vida e tem tentado esconder debaixo de um cesto? Você tem se identificado como um servo de Jesus, como um discípulo de Jesus? Ou você tem se omitido, vendo as pessoas sofrendo, padecendo, sem esperança no mundo, ao invés de levar uma palavra de conforto, de encorajamento, de esperança para essas pessoas? Uma igreja radicalmente relevante é aquela que brilha a luz de Jesus assim como ele brilhou enquanto esteve aqui. Queridos, nós precisamos ser conhecidos como a luz de Jesus que brilha no mundo. Isso é ser uma igreja relevante. E precisamos fazer isso para a glória de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, para que possamos realizar isso na nossa vida. Entender que isso depende da nossa ação,
depende do nosso envolvimento, depende do nosso despertamento. Eu gostaria de orar por você nessa noite. A banda vai subir aqui, podem vir. Enquanto estivermos cantando, eu gostaria de pedir que você ficasse em pé, em reverência à palavra de Deus. E eu gostaria de orar por você depois, de acordo com o desafio que você recebeu de Deus essa noite. Dois, três, quatro. Bênção sobre bênção, perfeito e sem fim. Graça, tua graça, seu amor por mim. Sua misericórdia me alcança em meio à dor. Só tu, Senhor, renova o meu viver. Pois tudo que é bom, perfeito dom, vem de ti, vem de ti. Tudo que é bom, perfeito dom, vem de ti. Teu amor imenso toma conta do meu ser. Tudo que é bom, perfeito dom, vem de ti. Glória sobre glória, tudo se refaz. Promessa da palavra, tenho a tua paz. Digno, tu és digno, celebra a criação. Vinde adorar o grande Rei Jesus. Pois tudo que é bom, perfeito dom, vem de ti, vem de ti. Tudo que é bom, perfeito dom, vem de ti. Teu amor imenso toma conta do meu ser. Pois tudo que é bom, perfeito dom, vem de ti. Graças damos, pois és o Deus da salvação. Tu és fiel, de geração em gerações. Graças damos, pois és o Deus da salvação. Tu és fiel, de geração em gerações. Graças damos, pois és o Deus da salvação. Tu és fiel, de geração em geração. Pois tudo que é bom, perfeito dom, vem de ti, vem de ti. Tudo que é bom, perfeito dom, vem de ti. Teu amor imenso toma conta do meu ser. Tudo que é bom, perfeito dom, vem de ti. Pois tudo que é bom, perfeito dom, vem de ti, vem de ti. Tudo que é bom, perfeito dom, vem de ti. Teu
isso toma conta do meu ser. Tudo que é bom, perfeito, dom vem de ti. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Coloque diante de Deus aquilo que está no seu coração nesse momento. Senhor, somos gratos, ó Pai, pelo que acabamos de cantar aqui, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti, ó Pai, e que vem para nos abençoar, para nos capacitar para realizar a Tua obra. Pai, Te louvamos e Te agradecemos, porque a luz de Jesus brilhou nesse mundo, e porque ela nos tirou das trevas, Pai. Somos gratos, ó Deus, porque apesar das nossas falhas e imperfeições, o Senhor nos chamou também como luz do mundo, para mostrar às pessoas quem é Jesus Cristo. Queremos pedir ao Pai que o Senhor nos abençoe, para que possamos entender o nosso chamado, para que possamos realmente viver de uma forma relevante, de uma forma que faça diferença para a vida das pessoas que nos cercam. Que possamos colocar, ó Pai, a luz de Jesus no mais alto lugar na nossa vida. Queremos te pedir, ó Pai, perdão pelas vezes em que nos omitimos. E queremos te pedir, ó Pai, a coragem, a ousadia de realmente, ó Pai, vestirmos e nos revestirmos, ó Pai, de Jesus Cristo, para que possamos demonstrá-lo com tudo que nós somos para esse mundo. E que as pessoas, ó Pai, quando olharem para nós, possam ver em nós o reflexo de Jesus Cristo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe como igreja, para que possamos entender que para desempenharmos o nosso papel nesse mundo, precisamos realmente olhar para os de fora, nos voltar para os de fora, e que isso muitas vezes, ó Pai, vai exigir de nós que possamos abrir mão dos nossos desejos, interesses e vontades, que possamos entender, ó Pai, que a luz de Jesus e que a luz que está em nós precisa brilhar nesse mundo que está em trevas. Queremos pedir uma semana, ó Pai, na Tua presença, e que o Senhor venha nos usar de uma forma extraordinária, para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Te louvamos por esse tempo aqui, e te agradecemos, ó Pai, por cada pessoa que está aqui conosco nesse meio, nesse momento. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode se assentar. Estamos chegando ao final do nosso culto e temos alguns avisos para compartilhar nessa noite. Pedir para eles serem projetados ali. Vem cá, Erivelto, fala aqui um pouquinho sobre isso. Pega o microfone ali, por gentileza. Boa noite, irmãos. A palavra de Deus registra que uma vez o nosso Senhor Jesus falou para levantar os olhos e olhar os campos que estavam prontos para a ceifa. E há quase um ano atrás, a liderança da nossa igreja levantou os olhos e viu que a internet era um campo para a ceifa. Há quase um ano atrás, nós começamos a transmissão dos nossos cultos, domingo após domingo, e temos alcançado pessoas no Brasil e no mundo. Temos recebido contato de pessoas de vários lugares, pessoas têm se achegado na igreja, pessoas têm se aconselhado, mesmo remotamente, e têm sido abençoadas com a palavra de Deus. Hoje nós estreamos um aplicativo novo, e quem for assistir depois vai ver que tem algumas diferenças aí na transmissão, mas também temos mais uma novidade. A igreja está lançando o seu canal no YouTube. Então lá temos já 6 mensagens, se eu não me engano, de toda essa série que o pastor vem pregando, e use para compartilhar, para passar para as outras pessoas. A transmissão já é no Facebook, na página da igreja, mas agora você tem uma outra opção também no YouTube, tá? Que Deus possa abençoar vocês. E último recado, entra no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha. Obrigado. Queridos, há alguns poucos avisos. No dia 6 de abril, nós teremos um intercâmbio de casais aqui na nossa igreja. A Igreja Batista do Cambuí estará aqui conosco.
O pastor Elias vai ser o preletor dessa noite, e está aberto para todos os casais da nossa igreja. Devem vir mais ou menos 30 casais de lá, e eles têm a expectativa que possamos participar juntos com eles nesse momento de intercâmbio, de comunhão. O custo vai ser R$30 por casal, tá bom? E precisamos ter uma ideia do número de pessoas, e depois então, por gentileza, falem comigo ou com o Sérgio, quem deseja participar desse encontro aqui, desse intercâmbio, no dia 6 de abril. O próximo. São os dados bancários da igreja, caso alguém deseje fazer depósito ou transferência bancária, tá joia? Nós temos os nossos pequenos grupos que se reúnem durante a semana. Ali nós temos um cartaz com os horários, com a localização, com o telefone do líder de pequeno grupo. Se você tem interesse de participar, deseja participar, fale com o André ou com a Kátia para deixar seu nome no telefone de contato para a gente fazer um contato com você durante a semana. Eu acho que é o outro que estava aí, mas pode passar por gentileza. Pode passar. Mais uma. Aí, obrigado. No próximo sábado, nós teremos o chá das mulheres aqui na igreja às 15 horas. E eu preciso lembrar de todos os recados que eu preciso dar nesse momento. Há cerca de um mês atrás, as mulheres se reuniram, acredito que várias se lembram disso. E foi conversado então sobre a necessidade de terem um número mínimo para que o chá pudesse ser realizado da forma como gostariam. E foi colocado também sobre a necessidade do pagamento ser feito até o domingo anterior, que é hoje. Tá? Então, ainda há necessidade de novas adesões, de novas inscrições. Então, se você deseja participar, procure a Elisa depois do culto, para deixar o seu nome, mas principalmente para efetuar o pagamento. E é o que foi colocado o seguinte: caso alguém não tenha vindo preparado ou preparada para fazer o pagamento do chá, pode usar os dados bancários da igreja para fazer o depósito até amanhã, meio-dia. Oi? Mas tem que dar o nome hoje. Dá o nome hoje, sobre a sua participação, mas faz o depósito bancário e depois encaminha, tá bom? Para que haja então um jeito de fazer isso, tá? Se alguém tiver dificuldade para depósito bancário, não veio preparado para fazer o pagamento hoje, converse com a Elisa depois do culto, tá bom? Mas é necessário atentar para esses detalhes que são muito importantes, porque no dia não vai dar para receber a inscrição, tá bom? Deve ser feito antes. O próximo aviso, pode passar por gentileza, pode ir. No dia 7 de abril, nós estamos convocando todos os líderes de ministérios da igreja, os voluntários, para estarmos aqui juntos às 9h30 da manhã. É o primeiro sábado de abril, tá bom? Espero que todos possam estar aqui. O próximo. Pode passar. Muito bem, esse é o último aviso de hoje. De 2 a 4 de agosto, nós vamos realizar a nossa segunda conferência de casais. Realizamos em 2017 em parceria com a Providence, e nesse ano vamos realizar de novo com a parceria deles. Vêm alguns casais dos Estados Unidos, estaremos então de 2 a 4 de agosto em Serra Negra, tá? Estava conversando hoje com o Sérgio, e queridos, nós vamos manter as inscrições abertas até o mês de maio, tá joia? Até o mês de maio, porque nós precisamos fechar o número de participantes. Há necessidade de fazer lembrancinhas, de efetuar o pagamento para o hotel. Então, se você tem interesse em participar, procure o Sérgio depois do culto, faça a sua inscrição, pegue as informações sobre pagamento, para que possamos ter maior número de pessoas nessa conferência de casais. No dia 31 de março, nós realizaremos aqui na igreja, faremos uma feijoada, para que possamos levantar recursos para ajudar na conferência de casais, tá? Só que essa feijoada vai ser o seguinte: nós não vamos comer aqui. Você vai comprar a sua feijoada com antecedência e vai vir aqui no dia 31 retirar o seu almoço. Esse almoço está sendo vendido de duas formas: o almoço individual por R$20 ou um por R$40, que serve até 3 pessoas, tá joia?
Mas um detalhe importante: quem quiser participar deve dar o nome e comprar o seu ingresso quanto antes. O dia final para pagamento é no próximo domingo, tá, Sérgio? No próximo domingo. Mas quem puder já antecipar isso, faça, para que a gente possa no próximo domingo não tumultuar, não ter muita gente para fazer isso. Então procure o Sérgio para deixar o seu nome para efetuar o pagamento. E mais um detalhe, queridos, eu preciso falar com os irmãos, peço um pouquinho mais de paciência. Nós temos os tickets da refeição, tá? Estão ali com o Sérgio, estão impressos, e precisamos que vocês levem para vender para os seus amigos, familiares, vizinhos, para que possamos ter o maior número de feijoadas vendidas. O nosso alvo é de quantos? 250 refeições. 250 refeições. Um alvo bem ousado. Então pegue com o Sérgio 5 tickets, 10, venda. É claro que aqueles que você não vender, você não vai pagar por eles, podem ficar tranquilos. Mas faça isso por gentileza para nos ajudar. Você que vai participar do encontro de casais, é um dever fazer isso. É um dever fazer isso. Tá joia? Precisava dar esse recado, então procure o Sérgio para fazer isso. Você que não vai no encontro dos casais, ajude para que mais pessoas possam ir. Tá joia? Deus abençoe a todos. Sim. Sim, nisso. Tá bom, nisso. Tá. Tá. Eu não sei se todos ouviram, mas é o seguinte: a Anice está lembrando que esse chá das mulheres é para comemorar o Dia Internacional da Mulher, tá? Uma preletora foi convidada, está com a agenda marcada, e é necessário ter um número mínimo de 30 mulheres para que o evento possa ser realizado. Bem lembrado nisso. Então, deem o seu nome, não deixem de participar desse dia. Está sendo tudo preparado com muito carinho para você, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima semana, e que, se Ele permitir, possamos estar juntos aqui no próximo domingo. Amém.